Fala, torcida colorada que se liga no canal Hablamos Grenal, eu sou o Henrique e aqui no Pitaco Colorado do nosso canal a gente vai falar um pouco sobre a acessibilidade de competições de mata-mata para os times do Sul, tá? Visando aí o jogo da Libertadores que nós temos nessa semana, vamos falar um pouco, destrinchar aí sobre essas competições que parecem ser as mais acessíveis para nós, né? É complicado a gente disputar competições de pontos corridos como a gente vem disputando e disputa todos os anos, independente da série, né? Mas a maioria das vezes as competições de Série A, do primeiro escalão do futebol brasileiro, porque a gente sempre esbarra naquela coisa que a gente falou no outro vídeo, né? Sempre vai ter uma arbitragem, sempre vai ter uma CBF, sempre vai ter um VAR, sempre vai ter alguma coisa para institucionalizar o roubo, né? E aqui falando um pouco sobre alguns comentários do vídeo passado, de põe no DVD, de não sei o que a gente tá de brincadeira e tal. Primeiro agradecer o pessoal que comentou e que deu engajamento pro nosso canal, né? Podem falar aí para fazer DVD, filme, novela, enfim, que quanto mais vocês comentarem esse tipo de coisa, mais o nosso canal ganha. E agradecer a todo mundo que comentou e engrandeceu o debate, né? Esse era o objetivo. Mas vamos lá, a gente sempre vai esbarrar nisso, né? E a minha teoria corrobora com aquilo que eu falei no vídeo passado, de ter poucos times das outras regiões dentro do Campeonato Brasileiro. Com aquilo que eu falei, recapitulando um pouco, de não ser apenas dinheiro, né? Não é dinheiro que vai definir apenas aqueles times que vão estar lá nessas competições. Porque nós temos no centro do país 5 times de São Paulo, 4 do Rio de Janeiro, 2 de Minas, e assim vai indo. Mas o foco do vídeo é outro. É fugir um pouco dos pontos corridos que a gente falou que a gente falou no vídeo passado, não só sobre pontos corridos, né? Citei algumas competições eliminatórias também, mas falar da acessibilidade dessas competições que não que sejam o nosso foco, mas que é onde historicamente Inter e Grêmio se dão melhor. Os maiores títulos da história do Inter foram aqueles conquistados dentro da sua casa, num estilo mata-mata, em que o Inter decidiu dentro de casa. Esse é um ponto. O Grêmio tem grandes conquistas, tem conquistas fora de casa, Campeonato Brasileiro lá de 83, se não me engano, fora de casa, 88, não lembro. Fora de casa contra São Paulo, enfim, tem Copa do Brasil fora contra o Corinthians, tem outras questões também, que faz parte da história do clube, precisa ser respeitado. E nós temos essa diferença, né, de ter essas grandes conquistas históricas ligadas ao nosso time dentro da nossa casa, dentro do Beira-Rio. O Inter nunca ganhou competição de pontos corridos, apesar de ter ganho na bola, de fato, de direito, como falou o presidente do Corinthians na época, em 2005, o Campeonato Brasileiro, e sempre se deu melhor do que o Grêmio em competições de pontos corridos, né? Tem mais vice-campeonato, enfim, que é o que a gente alcança hoje. Só que não tem, de fato, uma taça em pontos corridos, né? Quando o Inter ganhou o Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio ganhou o Campeonato Brasileiro, era jogo de mata-mata, era ida e volta, era decisão fora, era decisão em casa, enfim. O Grêmio tem 2 títulos, um decidido fora contra São Paulo, um em casa contra a Portuguesa, o Inter tem contra Vasco, contra Cruzeiro, enfim, decidindo sempre em casa. Vasco, Cruzeiro, qual é o outro? Bom, agora me fugiu, é Vasco, Cruzeiro e o Vasco é do invicto, né? O Cruzeiro e, enfim, o outro, o Corinthians. O Inter é campeão brasileiro em cima do Corinthians. Corinthians, Cruzeiro, Vasco, não sei se é nessa ordem, o Vasco tenho certeza que é 79, e aí a Copa do Brasil contra o Fluminense, aí Libertadores contra São Paulo e Chivas, tudo em mata-mata. Agora vamos pro foco do vídeo, que é a acessibilidade dessas competições, porque às vezes o mata-mata, ele te coloca numa situação em que é mais fácil, em que se torna mais fácil com o passar do tempo a competição ser ganha. Focando primeiro na Libertadores, que é onde a gente está e é onde a gente está mais próximo de ganhar um título depois de tanto tempo. A primeira fase da Libertadores, gurizada, às vezes é mais fácil do que um gauchão. Tem times da fase de grupos da Libertadores que com certeza passariam de fase no Campeonato Gaúcho e que com certeza seriam muito rebaixados no Campeonato Brasileiro, disputariam lá embaixo e perderiam até para Curitiba. E até na Série B do Campeonato Brasileiro teriam dificuldade, como o Metropolitanos, por exemplo, que a gente enfrentou. Não é uma desculpa, é uma realidade. A gente fala daquela Libertadores de 2007 que eles ganharam contra times fracos, e é verdade, eram times fracos, que tiveram a competência de chegar lá, mas eram times fracos. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes o cruzamento, o mata-mata,
ele te apresenta essas facilidades, ele te apresenta esses enfrentamentos que são um pouco mais fáceis, né? Se a gente pensar lá no começo da Libertadores, a gente não estava cogitando o título, a gente estava pensando, vamos brigar pelo título, vamos tentar pelo menos, né? Tentar não custa nada, sonhar não custa nada. Mas a gente pensava que teria outros favoritos, como o Palmeiras, como o Flamengo, como o Atlético Mineiro, que tem altos investimentos, como o Atlético Paranaense, que é um time estruturado, que vem de algum tempo aí, indo bem em grandes competições. E aí a gente pega uma primeira fase com o Nacional do Uruguai, com o Independiente e com o Metropolitano, e a gente pensa, bom, dá pra passar e dá pra passar em primeiro, dá pra passar tranquilo. Teve uma certa dificuldade, passamos. Chegamos nas oitavas de final, bom, pegamos o River Plate. E aí é que começa a gente pensar, bom, tá, agora ficou mais difícil, agora a gente tá numa situação um pouco mais complicada, é um adversário complicado. Passamos o River Plate nos pênaltis, com toda aquela história que só a Libertadores explica, goleiro batendo pênalti, fazendo, trocando de lado para bater. E aí a gente pensa que no cruzamento vai chegar ali o Atlético Paranaense, que é um adversário historicamente difícil pra gente. E o que acontece? O Atlético Paranaense é eliminado pro Bolívar. E aí tu começa a pensar, bom, agora tá um pouco melhor. Tá um pouco mais acessível, dá pra sonhar. No nosso caminho pra semifinal teria o Flamengo, que eu não sei se seria tão melhor pegar o Flamengo do que o Fluminense. Eu acho que o Fluminense é um time hoje bem melhor, mas vamos lá. Todo mundo tem pavor do Flamengo, de pegar o Flamengo, de Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro. O outro lado de Porto Alegre, o outro lado do canal que o diga, né, de pegar o Flamengo. Mas não significa que se a gente pegasse o Flamengo, o que a gente passaria. Seriam dois confrontos muito difíceis, como vão ser contra o Fluminense. Mas aí o Flamengo é eliminado pro Olímpia. E aí chega um Fluminense que, claro, é um time muito difícil de ganhar. Eu não vejo não vejo, por exemplo, o Palmeiras como tão favorito também, pensando no enfrentamento entre os dois, né? Mas já ficou um pouco mais acessível. E outra, gurizada, são 3 jogos. Boca pode ser campeão. O Boca pode ganhar do Palmeiras lá, pode fazer um ferrolho em São Paulo e pode passar. E na final, nos 90 minutos no Maracanã, tudo pode acontecer, né? Tanto para o Inter quanto para o Fluminense. A Copa do Brasil esse ano, quem é que chegou na final? O combalido São Paulo, que faz um Campeonato Brasileiro meia boca, e o Flamengo. O que é o Flamengo hoje? O Flamengo é vice de tudo. Só não foi vice do Mundial porque não conseguiu ganhar do Hilal, lá o Hilal, o time lá do Michael e do Cuellar, que acabou saindo, né? Então tem essas coisas, gurizada. Às vezes a gente pensa que uma competição como a Libertadores, por ser de uma importância maior, ela é um pouco mais complicada, ela tem suas dificuldades, mas ela é acessível. Muito mais acessível para nós do que o Campeonato Brasileiro, porque lá não tem CBF, entendeu? E a própria Copa do Brasil, mesmo tendo CBF, mesmo tendo VAR, te apresenta esses cruzamentos que às vezes dão mais certo para uns do que para outros. São Paulo pegou o Corinthians na semifinal, que, gente, vamos falar a verdade, né? O Corinthians hoje não é nada do que era o Corinthians campeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, com o Mano, com o Tite, com os outros treinadores, enfim, que passaram lá pelo Corinthians. Enfim, o São Paulo passou por esse Corinthians e o Flamengo passou pelo Grêmio, que historicamente tem dificuldade de enfrentar o Flamengo. Então, é isso. Queria falar mais nesse vídeo sobre isso, né, sobre essa dificuldade de acessibilidade dessas competições como o Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil eu acho que é uma competição muito difícil mesmo, a mais difícil de todas que a gente tem aí. E a Libertadores, ela não é a mais fácil, é a menos complicada, né? O Once Caldas já foi campeão, o Grêmio foi campeão em 2017, claro que teve, o time campeão ele tem que dar sorte, mas teve sim muita sorte, o Grêmio de 2017, pegando adversários mais fáceis. O Inter pega na Libertadores de 2006, durante sua caminhada, também adversários não tão complicados e chega numa final complicada contra o São Paulo. Em 2010 pega um caminho difícil e ganha de presente uma final contra o Chivas. Agora pega uma primeira fase acessível, uma oitava de final complicada em que o River era favorito, umas quartas de final onde o Inter teve muita competência para superar o Bolívar e superar a altitude, já era favorito e conseguiu passar, e agora enfrenta o Fluminense, que a gente não sabe o que vai acontecer, vai ficar sempre essa dúvida, a gente vai acreditar muito, vai apoiar muito, né?
A torcida do Inter vai fazer um espetáculo, com certeza, no dia 4. E é isso. Vamos ver no que dá, tá certo? Gurizada, se inscreve no canal, comenta aqui no vídeo o que tu achou, né? Qual que é a tua opinião? Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo que é muito importante pra gente. E vai lá nas nossas redes sociais, né? Lá no Facebook, no Twitter e no Instagram, @hablamosgrenal, tá certo? Um abraço e até a próxima.